Olá, muito bom dia, amigos, companheiros de O Espírita. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um bate-papo. Semana passada, encerramos o item Teoria da Presciência, dentro do capítulo 16. E vimos que não é possível nós adivinharmos o futuro. Né? Não é possível nós termos noção exata do que vai acontecer no futuro, porque simplesmente o futuro ainda está no futuro. Não existe ainda. O que existe é o presente, é o hoje, é o agora. O futuro vai depender muito de como nós lidamos com as coisas do presente, com as dificuldades do presente, com os nossos atos, com as nossas ações, com o nosso livre-arbítrio. Ele sim irá fazer o nosso futuro. Dentro do capítulo 16, em sequência, capítulo 16, começamos hoje: ninguém é profeta em sua terra, item 1 e 2. E quando Jesus começou a instruir nas sinagogas, houve um espanto geral, né? Porque os seus circunvizinhos, seus condescendentes, as pessoas próximas a ele, perguntavam: de onde vem essa sabedoria toda? De onde tira esses milagres? Jesus não é aquele simples filho do carpinteiro? A sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, Simão Pedro, Judas, suas irmãs também não se acham entre nós? Então, de onde que vem toda essa sabedoria, todos esses conhecimentos? E Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. E lá não se faz milagres devido à incredulidade deles. Está em Mateus capítulo 13. O fato que vou narrar agora aconteceu há muito tempo. A empresa que eu trabalhava na época primava muito pela qualidade e de vez em quando fazia reciclagens com os seus funcionários inerentes ao tema. Houve então na cidade uma semana destinada a grandes nomes da oratória, como Roberto Chiniachique, Roberto Marins, dentre outros. E no meio deles havia um americano, que agora não me recordo o nome, já faz muito tempo. Todos os eventos com boa frequência de público. Mas esse americano, o local ficou extremamente lotado, sem lugares vagos, de tanta procura pela palestra. E sua fala empolgou a todos, recheada de sotaques, inclusive pedindo ajuda ao público, para que alguns objetos que não lembravam o nome, que o público pudesse ajudá-lo. Quando ele estava no finalzinho, né, sendo interrompido diversas vezes pelos aplausos, ele para um momento, acaba o sotaque americano e se revela brasileiro, se eu não me engano, lá do Ceará. E termina a palestra com sua fala normal de nordestino. E mais, com educação, com polidez, pergunta: se anunciassem para aquela semana, no meio de Roberto Chiniachique, de professor Marins, anunciasse lá um nordestino, pouco conhecido, em uma semana tão importante, recheada de nomes famosos, será que ele teria aquela plateia cheia como estava? Um americano era melhor que um nordestino? Temos um ditado muito conhecido hoje, que é o de santo da casa não faz milagres. Será que o fato desse ou aquele ser humano estar próximo a nós, conhecermos seus hábitos, pessoas normais que convivem conosco, é difícil acreditar que fulano ou ciclano efetuou alguma obra espetacular? Seria um ato de inveja ou talvez de ciúmes vermos nossos próximos, seja no lar, seja na sociedade, produzir algo de efeito? Quando alguém consegue realizar um fato espantoso, difícil ou qualquer outro, não deveríamos elogiá-lo pelo feito? Louvar a Deus por ele ter conseguido realizar tal ato, uma cura, por exemplo? Porque sabemos que ninguém colhe onde não semeou. Se o fez, é porque tem méritos. Em vez de denegrir, difamar, talvez um conhecido próximo de nós tenha conhecimento
e por humildade ele não desfila nas manchetes de jornais. Como Jesus. Jesus veio simples, né? E aconteceu a mesma coisa com Jesus. E ainda hoje acontece em menor escala. Muitas vezes, todos os dias. Preconceito e descrença. Tem até uma música que fala tem coisa de maluco, mas acontece depois que se morre que a gente reconhece. Será que porque essa pessoa não está mais entre nós, agora eu posso dar o braço a torcer? Lógico que a matéria, o corpo físico, influi muito. Quando o espírito está livre do corpo físico, ele consegue externar melhor os seus pensamentos e sabedoria. Após a morte, fica mais a impressão de grandeza, né? Talvez pela falta ou simplesmente porque demoramos a aceitar algumas verdades. Hoje, tantos anos após a vinda do Cristo, ainda temos dificuldade em aceitação, como dissemos acima, por descrença ou discriminação. Imagine lá atrás, aquela época em que se viviam somente voltados à vida material. Hoje sabemos, hoje aprendemos que Jesus, espírito de alto escalão, não quis vir à Terra em condições abastadas. Nasceu sim de pessoas simples. Imagina só, vermos alguém nascer em nossa cidade, em nosso bairro, um local muito simples, humilde, filho de carpinteiro, e após um tempo saiu pregando o amor, o perdão, a humildade. Será que nós hoje entenderíamos um ato tão preconceituoso como naquela época o povo teve quanto a Jesus? Já que os de perto não lhe davam valor, foi em busca daqueles que o escutaram. Em Marcos 13, ele relata que mesmo a sua mãe e seus irmãos foram buscá-lo quando ele saiu, afirmando que ele perdera o juízo. Olha só, quantos a descrerem de Jesus? Sacerdotes, fariseus, acusando de parceria com o demônio, taxado de louco por seus parentes próximos. Com que moral nós cristãos reclamamos da ignorância de alguns, se ainda hoje somos rejeitados por essa sociedade consumista, materialista? Por que queremos ser tratados melhores que Jesus foi tratado? O tempo passou, a época mudou. E ainda, povos mais civilizados praticam a mesma incredulidade da lei de amor, de perdão e de caridade. Do façais aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Pois, façamos a nossa parte. Sejamos melhores hoje do que fomos ontem. E amanhã, melhor do que fomos hoje. E entendermos que aquela pessoa que nos critica, que não entende a nossa condição, é um outro indivíduo que tem livre-arbítrio e tem limitações que às vezes são maiores ou menores do que as nossas. E aqui na Terra não esperarmos louros, né? Não esperarmos que vejam os nossos atos, as nossas ações, não a esperarmos aplausos. Façamos como o nosso mestre fez. Mesmo rejeitado, mesmo taxado como louco, praticou a lei de amor, a lei de caridade, ensinou-nos o caminho reto, o caminho a seguir, para que possamos ser melhores a cada dia, como o Chico nos ensina. Aos outros nós daremos a condição de serem como são. A nós, eu tenho o dever de ser a cada dia melhor.
façamos como nosso Mestre fez. Mesmo rejeitado, crucificado, elevou o pensamento ao Pai em prece e pediu: Pai, perdoa porque eles não sabem o que falam. Meu Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.